antigos afirmavam que o número da besta se forma com as palavras Vicarius Filii Dei, Vigário, Filho de Deus, escritas em latim na cartola do Papa. Isso fez com que o Papa retirasse da cartola essa legenda. Ultimamente tem se levantado a suspeita que o número da besta é aquele código de barras lido pelos computadores que vai em todos os produtos comercializados. Outros dizem que é o www da internet, e assim vai. Onde e como o número será aplicado? A Bíblia se limita em dizer que o número da besta será inserido na mão direita ou na testa, mas ela não explica como será. Apocalipse 13:16. Isso também tem agonizado, aqui tem agonizado, mas eu creio que é instigado, né? Isso tem instigado a curiosidade de muitas pessoas. Uns têm dito que o número será inserido nas pessoas por meio de um chip de computador. Sendo assim, os computadores podem ler tal número quando as pessoas portadoras do chip se aproximarem dele. Outros pensam que esse número é um código ou uma senha que as pessoas têm que decorar com o cérebro e digitar com a mão, por isso inserido na testa e na mão. Parece que os crentes pré-tribulacionistas não confiam muito em tal conceito ensinado a eles, porque são eles os que mais têm se preocupado com o número da besta e a aparição do anticristo. Ora, se sei que Jesus vai levar a igreja antes da aparição do anticristo e da ascensão da besta, por que então se preocupar com isso? Deixe isso para os crentes mid e pós-tribulacionistas e fique tranquilo. Então esse é o parecer dado aqui pelo teólogo. Eu só quero deixar claro aqui, conforme já falamos em aulas passadas, com relação aos mid-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, amilenistas e pós-milenistas, não é porque eles adotaram um ponto de vista diferente de interpretação que eles serão privados da graça de Deus, serão privados do ato de misericórdia de Deus em nos arrebatar. Tá ok? Nós temos professado aqui, expomos as outras ideias, expomos aí as outras interpretações, mas temos exposto aqui que o nosso parecer, o nosso ponto de vista é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, tá certo? Então, quando partimos para a interpretação dos tipos, daquilo que tem sido exposto aí no Apocalipse, né, de João, temos adotado esta forma de olhar estas revelações, interpretar desta forma. Então, a partir desse nosso parecer, entendendo que o arrebatamento é algo declarado e algo real na Escritura Sagrada, entendemos que todos que estiverem em comunhão com Cristo, todos que estiverem, como o Senhor disse em relação àquelas 5 virgens, estiverem com azeite reserva, ou seja, estiverem com a sua comunhão, estiverem com a sua fé avivada, tá certo? E estiverem aguardando o Senhor, serão arrebatados mesmo adotando outro tipo de conceito de interpretação, tá ok? Porque o que leva muitas pessoas a adotarem diferentes conceitos de interpretação, primeiro, existe a questão do zelo, tá certo? Então há zelo na interpretação pela palavra, mas ao mesmo tempo que há zelo, há algumas dificuldades de entendimento. Então pessoas, ambas com o mesmo zelo pela verdade, com o mesmo anseio pela verdade, podem chegar a diferentes conclusões sobre um mesmo texto da Sagrada Escritura, por causa da sua escola de formação. Então tiveram diferentes escolas de formações e olham de perspectivas diferentes, por isso chegam a diferentes conclusões. Mas o zelo é o mesmo. Então o que nos fará participar dessa verdade é estar em comunhão com Cristo, porque nós não somos arrebatados, como também não fomos salvos por causa de conceitos filosóficos teológicos. Nós fomos salvos e seremos arrebatados porque nós nos arrependemos de nosso pecado e nos entregamos ao Senhor Jesus e temos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, se Jesus é o teu único e suficiente Salvador, você participará desta graça, participará deste ato divino chamado arrebatamento da igreja, tá ok? Independentemente desses diferentes conceitos de interpretação. Agora, existem conceitos de interpretação que atentam contra a verdade da Sagrada Escritura. Por exemplo, a teologia liberal, tá certo? Que entende que a Escritura não é necessariamente uma revelação divina, mas é a produção de uma cultura, tá ok? Então esse tipo de conceito atenta contra
a verdade da revelação da Sagrada Escritura. Então torna difícil uma pessoa dessa participar do âmbito da fé em Cristo Jesus. Quando, por exemplo, fala-se do existencialismo, professado aí, inserido dentro da teologia por Bultmann, é difícil também entender que uma pessoa dessa ela esteja imbuída de uma fé sobrenatural. Agora, também não nos cabe aqui julgar se essa pessoa tem fé em Cristo ou não, só quem pode dizer isso é ela mesma. Tá certo? Então o que temos aqui, lemos aqui a questão do comentário, mas queremos fazer essa ressalva aqui, que quando falamos acerca de arrebatamento, não é arrebatamento para um determinado grupo que adotou uma determinada interpretação, mas o arrebatamento é uma graça, é um ato divino sobre aqueles que estão em comunhão com Ele, independentemente da interpretação teológica que professa, desde que essa interpretação teológica não seja contra fundamentais da Sagrada Escritura. Então Jesus Cristo é o teu unido Espírito Santo. Você crê na verdade da Sagrada Escritura, que ela é revelada, que é a verdade de Deus revelada aos homens, né, que é teopneustos, soprada por Deus. Você está em comunhão, você tem uma vida de santificação, uma vida de santidade. Da graça e da misericórdia dele, nos salvando e também nos levando para junto de si por meio do arrebatamento. Colocamos aqui essa questão e depois passamos a essa questão da interpretação do 666. E aí é onde é interessante o parecer do teólogo aqui, porque ele fala que não é um objeto de grande preocupação, não é um objeto de muito interesse. Por quê? Porque João, quando coloca isso, ele coloca aqui algo inteligível, tá certo? É número de homem, quem tem sabedoria pode entender, mas ao mesmo tempo ele está colocando a época em que isso se manifestará. Isso será manifestado durante o governo do anticristo. Será uma imposição do anticristo àqueles que estiverem aqui, tá certo? Que não foram arrebatados e que serão ou inseridos no seu governo se aceitarem o sinal, ou serão perseguidos pelo seu governo se o rejeitarem. Então isso aqui podemos levar, em vez de adotar essas interpretações loucas, que tem apontado pessoas, tem apontado nomes de pessoas, certas questões tecnológicas, como o chip, como vai saber o que está aceitando. Quem rejeitar também vai saber por que está rejeitando e quais serão a situação, vai ter certeza do que está acontecendo. É o sinal do anticristo que está sendo imposto. E vai aceitar e participar do seu governo e sofrer a condenação eterna, tendo seu nome riscado no livro da vida, ou vai rejeitar, vai ser fiel a Cristo, vai ter a marca de Cristo sobre si, a marca da fidelidade, o Espírito Santo vai estar com ele, mesmo o Espírito Santo tendo subido com a igreja, não tem mais o ministério da igreja na terra, a igreja não vai estar aqui, mas o Espírito Santo vai capacitar essa pessoa para poder resistir até o fim. Então o Espírito Santo vai estar sobre ela, o Espírito Santo não vai estar na terra detendo o maligno, tá certo? O iníquo, porque ele já foi tirado e o iníquo já está manifestado. O iníquo já está estabelecendo seu governo pelo mundo, inclusive a marca do iníquo é o sinal da besta, tá certo? O sinal que ele imporá. Então aquele que rejeitar o sinal, rejeita conscientemente, será capacitado pelo Espírito Santo e saberá as consequências que irão resultar dessa sua atitude, tá certo? Dessa sua ação de rejeitar o sinal. E aí temos na imagem reproduzida, número de homem, conforme diz o apóstolo João. E também, quem tem sabedoria pode entender.
Não necessitamos aqui de tomar o caminho de muitos que, por meio de especulações, chegaram a inúmeras